Bom, pessoal, estou voltando para tentar dar continuidade ao assunto. Eu não sei o que aconteceu. Para mim, eu continuava me movendo normalmente. Eu até li, Andy, desse Clist, que eu recebi uma ligação e talvez isso tivesse provocado, né, um motivo, no caso de ter travado, mas não, eu não recebi ligação, não. Simplesmente a Lindalva travou para mim, mas eu continuava ainda conseguindo me mover e eu via todas as mensagens que vocês estavam recebendo, mas e enviando, na verdade. Mas eu não sei o que aconteceu, não. Travou para vocês, para mim parecia que estava normal. Eu recebia as mensagens, conseguia ler todo mundo escrevendo que estava travando. A Elunai disse assim: achei que era só para mim, porque eu estou dentro do metrô e o pessoal escrevendo. Muito estranho, né? O que aconteceu? Vamos ver se a Lindalva entra por aqui para a gente tentar continuar nosso assunto. Que pena, né? É tão ruim quando acontece esse tipo de coisa, mas aparentemente aqui tudo normal. Estou fazendo pelo iPad a live, bateria está em 52% e sinal de internet está cheio, que eu estou aqui no escritório e o modem fica aqui no corredor bem em frente. Aparentemente estaria tudo normal, eu não teria motivo para ter travado. Mas fazer o quê? Deixa eu ver se a Lindalva entrou para que eu possa chamá-la novamente. Complicado esse negócio na internet, é meio maluco essas coisas, viu? Cadê a Lindalva? Só faltava ela não entrar para a gente continuar. O assunto é extremamente importante. Falar sobre hipertensão, fundamental. Então, quero ver se ela já voltou por aqui para a gente dar continuidade a esse assunto, porque é muito importante. Mas ela ainda não chegou, hein? Vamos ver se ela vai voltar aqui. Porque quando a gente fala de hipertensão, eu já tive pacientes que eu digo que eles não eram hipertensos, mas eles estavam hipertensos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão tendo alteração de pressão e essas alterações estão correlacionadas a alguns erros de estilo de vida. E quando a gente começa a corrigir esses erros de estilo de vida e algumas questões também correlacionadas à composição física do organismo, por exemplo, ao peso, nós conseguimos muitas vezes reverter a doença. Eu já tive caso de alguns pacientes, né, que conseguiram reverter. Aqui, ó, a Lindalva voltou. Vamos ver se a gente consegue fazer o contato com ela de novo. Vamos tentar o contato. Voltamos, Lindalva. Travou geral. O pessoal Graças a dizia Deus. que estava travado, travado. O pessoal disse que estava E eu travado. aqui Eu continuava desesperada. vendo. Então, o pessoal disse que estava travado. Eu continuava vendo as mensagens que eles enviavam, mas você tinha travado na tela para mim. Eu ainda continuava me movendo normal. Então, para mim, aparentemente estava tudo certo. Mas eles diziam que Ah, estava travado. Eu tava, tive que tava travado encerrar. mesmo. Pois é, eu tive que encerrar aquela e voltamos. Estranho, mas É. acontece, né? Então vamos lá, vou recapitular aqui, porque aquela primeira parte eu descartei, não tinha como Uhum. fazer o processo de salvar, porque demora um tempinho para salvar, e aí ia atrapalhar para a gente conseguir voltar rápido. Então, assim, quando a gente fala sobre hipertensão, o primeiro aspecto é a redução de peso, né? E você já teve um resultado muito bom, né? Saindo aí de 105 quilos para 92, né? Então, são 13 quilos que você já reduziu, né? 93, né? 93. Isso, então são 12 quilos que você já reduziu. E esses 12 quilos, com certeza, eles. Ah, o pessoal está escrevendo que estava tudo travado. Pensei que tinha travado de novo. Eu falei, não é possível. Já estava assustado aqui. Então, esses 12 quilos que você reduziu, eles já vão trazer um alívio gigantesco para o seu coração em termos de trabalho que ele tem que imprimir, na força que ele tem que imprimir na hora de ejetar o sangue. Porém, você ainda continua com pressão alterada. E aí a gente destacou que existem outras questões importantes quando falamos sobre hipertensão, que era a questão do sono.
E você estava justamente relatando que você até consegue deitar e dormir facilmente por volta de 10, 10 e meia. E aí depois você Aham. acorda por volta de 1 hora da manhã e tem dificuldade em pegar no sono. Então era aí que nós estávamos. Essa Isso. dificuldade, ela dura muito tempo? Você acorda 1 hora e volta a dormir que horário? Ah, então tem vezes que eu nem consigo mais dormir. Aí levanto, vou fazer minhas meditações, vou arrumar alguma coisa dentro de casa. A minha filha fica zangada porque diz que eu fico fazendo zoada na cozinha, não deixo ela dormir. É porque eu fico totalmente sem sono. Então acordou uma Aí, hora, aí assim, acabou. o meu esposo, ele tá viajando. Uhum. Tá com um ano que ele tá fora de casa, e eu não sei se isso mexeu muito também no meu psicológico com sono, que às vezes eu fico preocupada, às vezes quando dá 1 hora, 1 e meia, eu tô ligando para ele, às vezes estou acordando ele no local onde ele tá. É É, mas bem complicado essa questão do aí já sono. não é quase uma viagem, é quase um abandono do lar. 1 ano. Não, mas agora eu tô junto dele, eu vim do Maranhão passar 3 meses com ele, tô aqui em Santa Catarina passando 3 meses com ele. Pois é, ele está trabalhando, né? Eu acho que a gente já conversou lá no Transformação e aí você falou isso, né? Então, Isso. assim, ó, essa questão, né, de alteração, né, do sono correlacionado à parte emocional é muito pesada. É muito pesada. Mas aí deixa eu te fazer a pergunta. Você falou que já faz um tempo que está aí com ele, e a minha pergunta é: depois que chegou em Santa Catarina, conseguiu voltar a dormir ou não? Melhorei, não tanto, Hum, mas melhorei um pouco. Olha, ontem mesmo eu não consegui sair da cama para ir fazer caminhada. Eu levanto às 5, saio uhum. 5 e meia para fazer caminhada, mas ontem eu estava assim, tão sonolenta, com sono tão pesado, um negócio assim que eu não consegui sair da cama para fazer caminhada. E dormi ontem até 8 horas da manhã, que eu nem assisti o Today ontem. Mas perdeu por um bom motivo, estava precisando, né, dormir. Mas essa questão da restrição de sono, isso é um problemão para a gente, Lindalva, para controle de pressão. Por quê? O sono ele tem um papel muito importante no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando esse hormônio do estresse está elevado, o que ele gera? Uma das consequências é fazer com que os vasos sanguíneos da região periférica ele tenha uma vasocontração, ou seja, uma vasoconstrição, vai diminuir o calibre. Imagina que quando o cortisol sobe, e claro, exagerando, né, o vaso sanguíneo fosse dessa espessura, ele ficasse dessa espessura. Essa diminuição, né, do calibre do vaso sanguíneo nas regiões periféricas faz com que o sangue não chegue na periferia. Então, nós temos um efeito colateral disso, que é as mãos ficarem geladas, os pés ficarem gelados e o sangue se concentrar na região do abdômen, na região do tórax e na região do crânio. Então, o controle emocional é algo muito importante para quem tem problema de hipertensão. Só que o controle emocional passa por uma boa noite de sono. E aí, nesse caso, você está justamente com dificuldade de ter essa boa noite de sono. Então, vamos avaliar alguns aspectos importantes, porque dormir é fundamental para quem quer controlar a pressão. Eu tinha um paciente que tinha muita dificuldade para o controle da pressão. Um rapaz jovem, né, de aproximadamente ali uns 26, 27 anos, eu me lembro que era novo, né? Acho que eu estava chegando nos 30, na verdade, quando a gente parou o tratamento. E ele já usava medicação para controle da pressão. Só que assim, ele era engenheiro e também dava aula na universidade. Então, durante o dia ele trabalhava como engenheiro, à noite ele dava aula na universidade. E tinha algumas questões, né, que acabavam atrapalhando muito o controle da pressão. Uma delas é que ele chegava da universidade e ia comer. Então, ele ia comer tarde da noite. Isso já vai interferir na qualidade do sono dele, porque ele vai ter que fazer digestão. Imagina, 11 horas da noite sem comer alguma coisa, 11 e meia. Então, ele ficava até por volta de meia-noite, meia-noite e 15 comendo. Só que esse período que ele estava comendo diante da televisão. Quando ele estava diante da televisão comendo, ele estava recebendo fótons luminosos e isso fazia com que a melatonina, que é o hormônio do sono, fosse destruída. E isso alterava ainda mais o padrão de sono dele, porque ele até adormecia, muitas vezes ele disse, assistindo a televisão. Só que com um nível de melatonina menor, a chance de você entrar rapidamente no sono profundo é pequena. E é justamente durante o sono profundo que a gente vai fazer o controle da pressão.
porque é ali que a gente vai conseguir controlar o cortisol. Então, tem alguns aspectos que são importantes na história dele para tentar trazer para a sua história. Veja, o comer Uhum. tarde, né, o horário de deitar tarde e ainda o assistir à televisão. Então, vamos ver aqui no teu caso. Que horas que você faz a sua última refeição? Olha, geralmente eu faço 9 horas. Então, tarde. Então, isso já é um problema para nós. Por quê? O nosso metabolismo, ele desacelera à noite. Mas não é qualquer, né, processo de redução de gasto calórico. É uma redução brutal quando comparado à parte da manhã. O nosso metabolismo de manhã, digamos que seja, né, de um gasto calórico alto. À noite, nós vamos reduzir muito esse gasto. Quanto? 4 vezes. 4 vezes. Então, o nosso metabolismo fica 4 vezes mais lento na parte da noite. 4 vezes. Isso quer dizer que a nossa digestão vai ficar mais lenta, Lindau. Se a digestão vai ficar Uhum. mais lenta e eu como tarde da noite, o que que isso vai gerar em nós? Vai gerar um problema. Por quê? Eu tenho duas atividades que precisam acontecer à noite. Uma é chamada de primeiro tempo de sono. A segunda é o segundo tempo de sono. No primeiro tempo de sono, nosso organismo passa por um processo chamado de regeneração. A regeneração é o processo da manutenção do organismo. É onde nós estamos substituindo as células que morrem. É ali no primeiro tempo de sono que nós vamos ter condições, né, de evitar um envelhecimento precoce. É ali que nós vamos manter a nossa longevidade, no primeiro tempo de sono. Além disso, nós vamos controlar o hormônio da fome, vamos reduzir a grelina e vamos aumentar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Vamos produzir o GH, que é o hormônio da longevidade, que renova as células, mas vamos reduzir o cortisol. Isso acontece no primeiro tempo de sono, tudo isso. O segundo Uhum. tempo de sono é o sono da memorização. Entre o primeiro e o segundo tempo, obviamente que o primeiro tempo ele é mais importante. É mais importante você ter longevidade do que ter memória boa, não é verdade? O que que adianta a Uhum. gente, né, tá lá no velório de uma pessoa e ela morreu com 40 anos, jovem, e aí todo mundo diz assim: poxa, que pena que o fulano morreu, tinha uma memória tão boa. O que que adianta memória boa debaixo da terra? Não adianta nada. Ou seja, o teu organismo ele sempre vai priorizar no tempo de sono que você dorme, o primeiro tempo, para tentar te manter viva. Esse daí é o propósito do organismo. Só que quando você, por exemplo, come tarde da noite, você já tinha o primeiro e o segundo tempo de sono que precisavam ocorrer. Quando você come tarde da noite, agora você tem uma terceira atividade, que é a digestão. E o que que se torna mais importante agora? A memorização, a regeneração ou a digestão? A digestão. Então, esse é um dos principais problemas do comer tarde. A Uhum. digestão se torna prioritária, ela ocupa o lugar da regeneração. Você vai ter que fazer a digestão porque você só tem um estômago. Então, nós somos diferentes de uma vaca, que tem 4 estômagos, né? Uma vaca, ela tem o retículo, o rumen, o omaso e o abomaso. Uma vaca, por exemplo, teria condições de comer antes de deitar e joga para o compartimento 1, depois joga para o 2, joga para o 3. Nós não. O alimento que entrou no estômago precisa sair. E isso daí começa a se tornar a prioridade no período noturno. O que que isso pode gerar para nós? Isso pode gerar uma interferência gigantesca no primeiro tempo de sono. Nós vamos ter dificuldade de controlar o cortisol. E esse cortisol vai se tornar, então, um grande vilão para o controle da pressão. Então, esse é um propósito que nós temos agora. Dormir com a barriga vazia. Isso não quer dizer que você não pode comer, mas quer dizer que você Uhum. precisa comer mais cedo. Cedo. Um aspecto super importante para que a gente não tenha interferência no padrão de sono. Agora, vamos comer mais cedo, vamos tentar entender o que é esse mais cedo. Quando que o nosso metabolismo desacelera muito? A partir do momento que ocorre o pôr do sol. O sol se esconde, o metabolismo reduz. Então, nossa janta deveria ser o mais próximo possível do horário do pôr do sol. Seu marido trabalha em Santa Catarina e ele chega que horas do trabalho? Ele chega por volta de 7 horas. 7 horas.
Então, o ideal é que você já tivesse com a jantinha pronta, para que vocês pudessem jantar o mais próximo possível do horário que ele chega, né? Então, não às 9, talvez 7h30, no máximo sete Doutor, e quarenta e ele cinco. até janta esse horário. Agora, eu já acostumei nesse horário de jantar só tarde. Eu não Uhum. consigo, às vezes eu sento na mesa junto com ele, mas não janto o horário que ele janta. Sério, mulher? Sério, não consigo. Ontem mesmo foi um dia que ele ficou insistindo, bora, vem logo comer. Eu digo, eu não quero, não estou com fome agora. Aí quando foi Uhum. 9 horas, eu tomei um chazinho de hortelã com umas fatias de pão integral. Foi a minha Ok. janta. Não é uma janta pesada, mas é tarde, o metabolismo seu vai estar muito desacelerado e o tempo de digestão ele se prolonga, ele fica maior. Bom, o, o Lucas escreveu algo ali que é bem interessante. Ele falou assim: ter saúde envolve disciplina. E é verdade, né? Envolve É muita verdade. disciplina. Então é isso que você está precisando, né? Imprimir essa disciplina. Eu vou comer mesmo que esteja sem fome nesse horário. Você precisa organizar esse É. horário. Lembra que lá no Transformação Vital, uma coisa que a gente insiste bastante é a importância da gestão do tempo, né? Que quando a gente Uhum. consegue gerir bem o tempo, a gente arranja tempo para fazer as coisas nos seus horários devidos. Então, o horário de janta seu precisa ser alterado, né? Isso é uma coisa que vai ter que acontecer se você quiser resolver o problema da hipertensão, né? Pelo menos para você trazer um controle agora inicial melhor e conseguir, quem sabe, até uma reversão da doença. Eu acredito nisso. É. Bom, então, esse é um aspecto, comer mais cedo. Depois, vem uma outra perguntinha importante aqui, ó. Assiste televisão durante a noite? Não. Que Raramente. ótimo. Não, não vou dizer que não, porque raramente eu assisto. Tá, mas é Mas uma às vezes ótima durante a notícia. semana nem tanto. Eu já assisto a televisão já no sábado à noite, Certo. mas durante a semana quase nem ligo. Ok. Então, assim, ó, isso já é uma boa notícia, né? Mas também não fica no celular, esse tipo de coisa, não, né? Aí fico. O É. celular sim. Aí dá na mesma. A gente só diminuiu o tamanho da tela. O problema é que nós temos fótons luminosos que são emitidos por esses dispositivos eletrônicos. Esses fótons luminosos, eles são reconhecidos, né, pela nossa íris e eles destroem a melatonina, que é o hormônio do sono. Então veja, isso é uma coisa muito ruim, porque acaba interferindo na tua qualidade de sono. Quando a gente olha, por exemplo, para um idoso, o idoso, a gente percebe que ele dorme pouco à noite, cochila durante o dia. Não é assim o padrão do idoso? Uhum. E por que que ele dorme pouco à noite e cochila durante o dia? Justamente porque ele tem uma concentração de melatonina menor. E nós que ficamos, por exemplo, assim até tarde, né? Aí com os dispositivos eletrônicos, eles estão fazendo com que a gente simule no nosso organismo como se nós fôssemos idosos com relação ao nível de melatonina durante o sono. Então esse é um aspecto bem importante. Então nós precisamos criar esse hábito, né, de deixar o dispositivo eletrônico no mínimo 1 hora antes do horário que a gente pretende dormir. Tudo isso faz parte de uma rotina de sono. Eu tenho um curso que eu gravei na área de sono, porque assim, eu comecei a perceber que boa parte dos meus pacientes não controlavam pressão, diabetes ou conseguiam reduzir peso por causa do horário que eles dormiam e as dificuldades que eles tinham do sono. Eu comecei a estudar e acabei gravando esse curso sobre sono. E lá tem uma aula que eu falo sobre rotina do sono, que é um pouco disso que nós estamos comentando aqui. Precisamos criar essa rotina do comer cedo, ter uma alimentação leve no horário do jantar, deixar os dispositivos eletrônicos no mínimo 1 hora antes do horário que a gente pretende dormir e começar a fazer atividades que tragam um grau de relaxamento. Então, isso é importante. Então, veja só, que tipo de atividades são essas que trariam um grau de relaxamento, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma boa leitura no período noturno, essa leitura ela vai cansando o teu cérebro. Você não tem agora mais o impacto da luminosidade dos dispositivos eletrônicos. Está lendo um livro e isso vai cansando o cérebro, vai produzindo a adenosina, que é um lixo cerebral, e te conduz para o sono. Então, isso é um aspecto interessante. E, se possível, que essa leitura seja feita com um abajur de luz amarela. Uma outra coisa que é interessante é você, por exemplo, fazer um escalda-pés. O que que é isso? Você vai ferver uma água
vai colocar dentro de um recipiente, uma bacia grande ou um balde, e aí mergulhar os pés ali dentro, para que você tenha a Uhum. possibilidade de melhorar a circulação do sangue. Melhorando essa circulação do sangue, você vai perceber que vai chegar sangue na periferia, que as suas mãos e pés vão ficar quentes, isso vai diminuir a tua pressão, né? Esse é uma das coisas que a gente utiliza muito para quem está hipertenso na hora que tem uma crise de hipertensão, é botar os pés na água quente. Isso tende a diminuir a pressão porque força o sangue chegar na periferia. E quando você faz isso durante a noite, você faz com que a circulação melhore, que chegue mais oxigênio no cérebro, né? E isso traz um grau de relaxamento. Então, ajuda no processo de relaxar para ter uma boa noite de sono. Outra coisa importante é a questão de nós fazermos exercícios respiratórios, né, antes de deitar ou até mesmo quando deitamos. Essas respirações vão oxigenar o cérebro e também traz a questão da oxigenação e o relaxamento que a gente deseja. Mas eu gosto sempre de lembrar um texto também que está na Bíblia, que eu acho muito interessante, que é Salmos capítulo 4, verso 8, que diz assim: Em paz me deito e Ah, é o meu logo pego preferido. no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ou seja, as orações que nós fazemos à noite, isso também faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque quem tem fé, isso já é provado cientificamente, né? Confia em alguém maior do que ele para fazer coisas que ele não pode fazer. Entende que existe um Deus, né, que é chamado Deus dos impossíveis, ou seja, aquilo que é possível eu faço. Então, as respirações eu faço, o escaldapé eu faço, apagar a luz cedo eu faço. Mas ele faz o que é impossível para mim, ou seja, né, dá o start lá do sono. Então, assim, a questão da fé faz uma diferença muito grande, porque a pessoa começa a ter Muito. justamente isso, paz, que é algo que nesse mundo a gente tem tido muito pouco. E as pessoas que têm essa segurança em Deus, elas conseguem relaxar e dormir muito melhor. A ciência já provou isso e é muito interessante como que isso funciona, né? Então, o momento, né, de você ter esse contato com Deus, né, de trabalhar a sua espiritualidade, também é fundamental durante o período noturno. Traz um grau de relaxamento. Outra coisa que traz muito relaxamento é quando você recebe uma massagem. Então você tem que aproveitar esse período que você está aí em Santa Catarina, né? Porque quando recebe uma massagem, por exemplo, ou tem simplesmente o toque, né? Um abraço, dorme de conchinha, sei lá, ou até tem atividade sexual durante a noite, isso libera ocitocina. A ocitocina é chamado o hormônio do amor, né? Mas, além de ser o hormônio do amor, é o hormônio que traz um grau de relaxamento gigantesco para nós, muito grande. Veja como que é interessante isso. Por exemplo, o bebê, quando vai mamar na mãe, ele vai fazer a sucção do leite da mãe. E esse processo, né, do ato, do contato da boca do bebê com o seio da mãe, né, estimula a liberação de ocitocina. E é justamente a ocitocina que faz com que o leite consiga sair dos alvéolos mamários para que o bebê possa, né, tomar esse leitinho, então, super importante para a sua nutrição. Só que isso traz um grau de relaxamento, tanto para a mãe quanto para o bebê, a liberação da ocitocina. O homem e a mulher, durante a atividade sexual, liberam ocitocina. Quando tem uma massagem, libera ocitocina. Quando simplesmente tem um abraço e um beijo, né, da pessoa que você ama, também libera ocitocina. E tudo isso acaba contribuindo para uma boa noite de sono. Então veja que existem várias atividades que você pode ter no período da noite que vão contribuir para a sua qualidade de sono. Então, solta o celular, né? Procura mais o marido do que o celular nessa hora, nem que seja para um abraço ali e ficarem juntos, né? Só isso já é um grande estímulo para que a gente possa liberar ocitocina e traz um relaxamento que é impagável, né? Essa sensação de prazer que isso gera junto com a ação da ocitocina faz qualquer um dormir e ter uma boa noite de sono. Então são coisas simples que a gente pode implementar. Se você conseguir, Lindalva, melhorar a qualidade de sono, eu não tenho dúvida alguma que você vai conseguir controlar a pressão muito mais fácil, né? A minha sogra, ela tem hipertensão e ela tinha por hábito ficar assistindo novela até tarde da noite. Em um certo momento, né, ela teve uma mudança, né, de comportamento com relação a essa questão de novelas e ela começou a dormir mais cedo.
e foi muito mais fácil o controle da hipertensão depois que ela começou a dormir mais cedo. Agora ela está numa fase meio rebelde lá com relação à alimentação e descambou de novo a pressão. Mas ela tinha conseguido ter um resultado muito bom com o ato de dormir mais cedo. Então, assim, faz toda a diferença. A gente precisa lembrar que quando a gente para analisar, a gente começa a perceber que a primeira parte do dia, das 24 horas do dia, é a parte da noite, não é a parte clara, é a parte da noite. No ano 321 depois de Cristo, eles começaram a contar o dia a partir da meia-noite. Mas até 321 depois de Cristo, o dia ele era contado a partir do horário do pôr do sol. Então, quando o sol se escondia, começava a contar as 24 horas de um novo dia, e não a meia-noite. Mas uma coisa que é interessante da gente observar é que se o dia começava a ser contado as suas 24 horas ao pôr do sol, a primeira parte do dia é a noite. E se é a noite, a primeira coisa que eu faço é dormir. Ou seja, o sono, ele não é reparo, ele não vem depois de um dia de trabalho. O sono vem antes de um dia de trabalho. O sono é preparo, é um presente que Deus nos dá, né? A possibilidade de descansar para trabalhar, para desenvolver as nossas atividades. Ele não é um reparo, é um preparo. É um presente que nós recebemos e precisamos aproveitar melhor as nossas noites de sono. Isso vai fazer toda a diferença em vários aspectos, não só no controle da sua pressão, mas para continuar contribuindo para que você tenha redução de peso. Isso vai ajudar muito também. Qualidade de sono, ok? Gastamos um Certo. tempão aqui, porque isso é importante, mas vale a pena. Verdade, Vai fazer a diferença. Outra coisa, verdade. Lindal, você falou que está fazendo atividade física. E com Uhum. relação à atividade física, você disse que está fazendo caminhada. Em qual horário? 5h30 da manhã. Ok, 5h30 da manhã. E quando você levanta nesse horário, você levanta desperta, disposta? Como é que é o seu ânimo nesse horário? Sempre, sempre eu me levanto disposta. Mas Uhum. ontem foi um dia que eu não tive nem ânimo para sair da cama. Não sei o que Sim, aconteceu, que eu não tive disposição de jeito nenhum. Eu já fiz essa caminhada já à tarde, às 5 horas da tarde eu certo. fui, fiz a caminhada. Mas ontem de manhã eu não saí da cama. Já hoje, graças a Deus, eu amanheci bem disposta, fui, caminhei, já voltei. Então, Tô essa era uma bem. pergunta que eu queria fazer. Ontem você caminhou no final da tarde, e aí, no caso, você acordou bem essa noite, essa manhã. Isso. Como é que foi sua qualidade de sono essa noite? Dormi tranquila, foi bem. Graças a Deus Uhum. foi tranquila. Tá. Então, minha sugestão é a seguinte: que você continue fazendo as suas caminhadas pela manhã, mas que você tente instituir uma nova rotina de atividade física ao final do dia. Mesmo que seja um tempo curto, mas que tenha aí uma intensidade um pouquinho mais alta. Esse exercício da noite, justamente para cansar o nosso organismo, para que nós tenhamos o desejo da noite de sono. Então, assim, quando a gente faz atividade física durante a noite, né, no final do dia, não durante a noite, 9, 10 horas da noite, porque isso pode agitar. Isso pode trazer também um grau de cansaço, uma fadiga ao organismo e um desejo maior pela noite de sono. E acaba contribuindo para que a gente entre mais rápido no sono profundo. Quanto mais rápido a gente entra no sono profundo, melhor é o aproveitamento do primeiro tempo de sono. Então, esse é um aspecto muito importante, porque faz toda a diferença, né? Nós conseguimos entrar e alcançar mais rapidamente o sono profundo. O nosso sono é dividido em 5 fases: o cochilo, depois vem o sono alfa, que é um sono de transição entre estar acordado ali, né, aquele sono leve, e o sono profundo. Aí depois vem o sono profundo 3, profundo 4 e o REM, que é o da memorização. Então, olha só que importante. Quanto mais rápido eu chegar no sono profundo, melhor vai ser o meu primeiro tempo de sono, melhor vai ser o controle do cortisol, melhor vai ser os processos de regeneração das células. Então, a atividade física no período noturno, não muito tarde de noite, para não agitar o organismo e acabar interferindo na qualidade, é uma coisa muito bem-vinda. Então, você poderia fazer o seguinte: mantém suas caminhadas pela manhã, e durante a noite, você pega lá seu celular, entra no YouTube, escreve assim, ó, Tabata Workout. Workout escreve da seguinte forma: W, WORK, R, K,
UT. O-U-T. É O-U-T, depois do K. O, É workout. UT. É. Aí você escreve Tabata Workout, né? No YouTube. Tabata é o nome de um pesquisador japonês que desenvolveu um Tabata. sistema de atividade física que a gente chama hoje de HIIT, que são atividades, né, de alta intensidade com um tempo curto de treino. Essas atividades, elas ajudam muito na questão de perda de peso, bem interessante, né? E aí você poderia instituir isso no final do dia para cansar o teu organismo e favorecer a tua noite de sono Uhum. também. Aí você vai somar com a caminhada da manhã uma atividade física que varia aí de 5 a 15 minutos. Não precisa mais do que 15 minutos. 5, porque talvez no início você perceba que ela é um pouco puxada, porque a intensidade dela é muito alta. O tempo de descanso entre uma série e outra é muito pequeno. Às vezes nem tem esse tempo de descanso. Então você fica num ritmo muito acelerado fazendo o exercício, por isso a duração dele é curta. É diferente de uma Uhum. caminhada. O que a gente acaba percebendo é que pessoas que fazem 1 hora de caminhada não terminam cansadas 1 hora de caminhada como 15 minutos desse tipo de atividade física. Então, isso daí faz toda a diferença para cansar o organismo no final do dia. Só não deixe para fazer muito tarde para não agitar o teu corpo, tá? E dá tempo depois Certo. acelerar tranquilo para a hora do sono. Então, isso vai te ajudar bastante, tenho certeza. Vai ser muito legal. Então, vamos trabalhar nesses aspectos para o controle da sua pressão. Uma redução de peso e, principalmente, o exercício e o sono. Mas, para finalizar, você viu que nem vou falar dos exames hoje, mas é que você disse que a Uhum. hipertensão era aquilo que você tinha como prioridade para hoje. Então, a gente fala sobre Certo. a hipertensão hoje, quem sabe numa semana que vem, numa outra, a gente fala sobre os exames, não tem problema. Pois é, certo. Porque essas mudanças também já vão gerar um efeito positivo, né, nos exames. Agora, para fechar, eu quero só falar rapidamente sobre alguns aspectos de alimentação, que é o seguinte: aonde está escrito o workout ali que a Águida escreveu, no lugar do U é o O, tá? O resto está certinho, só troca o U pelo O. Então, Tabata Workout. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó, quer ver? Ó? Escreve aí, Tabata, deixa eu ver. Escrevi vou certo. escrever. Work, cadê o aqui? Out. Tabata. Olha lá, vou publicar. Acabei de publicar aí, ó, Tabata Workout. É assim que escreve, beleza? Então, Beleza. o Andy desse ciclista já tinha escrito lá também. Valeu, Andy. O Não Andy tô está ajudando a vendo. gente demais, né? Então, assim, ó, esse tipo de exercício vai ajudar bastante. Agora, para fechar, né, com relação ao padrão de alimentação, eu quero destacar aqui duas coisas que você precisa cuidar, né, com relação à alimentação. Duas coisas que você precisa, se possível, né, ficar bem atento, né, abrir o olho para Uhum. isso, que é o seguinte. Primeiro, quantidade de sal, né, que você consome. Quando eu falo de quantidade de sal, eu não estou preocupado, né, com a quantidade de sal que você adiciona na hora de você preparar o alimento. Geralmente, no preparo do alimento, a gente não coloca tanto sal. O que me preocupa mais é a quantidade de alimentos industrializados que a gente ingere. Esses alimentos industrializados são um problema. Por quê? Esses são muito concentrados em sal, em sódio, tem muito sódio. Esse é um grande problema, Lindalva. E aí vai a perguntinha: como é que está o consumo desses alimentos industrializados? Não utilizo. Graças a Deus, Não que boa utilizo esses notícia. alimentos. Ah, tinha um que eu era muito viciada, que é o Hum, temperinho, aquele sazon. Mas tô tirando. Tô aqui tirando é porque era normal. super viciada em sazon. E aquilo vicia mesmo, viu? Porque aquilo lá tem o glutamato monossódico, então aquilo lá é um problemão, né? Porque o glutamato monossódico, eu não sei se vocês sabem, mas se não me falha a memória, ele foi descoberto no ano de 1897 por um japonês, né? Por um Uhum. japonês. E quando ele foi descoberto, o glutamato monossódico, ele percebeu que esse sal, chamado de sal glutâmico também, ele gerava um gosto diferente na boca. Ele não gerava o gosto doce, também não gerava o gosto salgado. Não era azedo e nem amargo. Era um quinto sabor que aquele glutamato monossódico gerava na boca.
E era um sabor que gerava como se fosse uma explosão de sabores na boca e realçava o sabor do alimento. Então eles deram o nome, o japonês que descobriu, colocou o nome, né, nesse glutamato monossódico, ou nesse sabor que ele desencadeia na nossa boca, de umami em japonês. E sabe o que quer dizer umami em japonês? Delícia. Então, o Hum, glutamato monossódico, né, é chamado de sabor delícia. Ele é utilizado nos alimentos para realçar o sabor, tentar gerar um quinto sabor que não é reconhecido em nenhuma das quatro regiões onde a gente sente o sabor: doce, salgado, amargo ou azedo. Ele gera um quinto, né, tipo de gosto na boca, chamado de sabor delícia. Então, isso é um problemão. E esse sal glutâmico e glutamato monossódico, tanto faz, ele foi adicionado ao alimento com esse propósito. Mas ele também gera vício e principalmente ele age no nosso cérebro, no sistema nervoso central. Então é um problemão isso daí. Além de aumentar a sua pressão, ainda traz a dependência, né, dos alimentos que contêm glutamato uhum. monossódico. Então, um negócio terrível, horroroso. Bom, beleza, que bom que você já abandonou o consumo dele. Agora, o último alimento que vou perguntar para a gente encerrar. Estimulantes. Os estimulantes são um veneno para quem tem pressão alta. Então eu vou citar quais são e você vai me dizer se você usa algum deles, tá bom? Uhum. Refrigerantes à base de cola ou guaraná. Não, mais de 2 anos que eu eliminei da minha vida. Tomei uma Que decisão e não tomo. Tá com 2 anos que eu não tomo mais refrigerante. muito bom, muito bom. É excelente, excelente, ótimo. Outro alimento que também é rico em estimulantes: chamate, ou chimarrão, ou tereré. Não, não. Os chazinhos que eu tomo é camomila, hortelã, erva cidreira, só. Mas esse mate, Legal, nunca. muito bom. Outro alimento que também, né, traz bastante estimulante na sua composição: o chá verde e o chá preto, que são os chás japoneses muitas vezes utilizados com a finalidade de emagrecimento. Não, não faço uso desse chá. Que Graças a bom, Deus. fico feliz. Mais um alimento, estou deixando agora por final aqueles que são os piores, né? Hum. Café. Não. Desde que Uh, me converti há 17 anos, não faço uso de café. Excelente notícia. Esse é o estimulante, um dos mais consumidos, e é um problema para quem tem hipertensão, porque gera o aumento do cortisol e aquela vasoconstrição periférica que eu falei lá no início da nossa conversa. Chega menos sangue nas mãos, nos pés e acumula no crânio, tórax e Eu, eu abdômen. utilizava, eu utilizava a cevada. Mas aí eu Sem passei no problema. nutrólogo, ela me falou que a cevada tinha muito carboidrato. Aí tirei a cevada também. Agora fico só no chá de capim-limão, erva cidreira, Uhum. hortelã só. É, cevada torrada até não tem tanto carboidrato, porque já incinerou esse carboidrato, mas assim, eu também não vejo com bons olhos, não vejo necessidade, né? Eu não tomo, né? Hum. Em casa aqui, minha esposa toma, eu não gosto. E além disso, é um produto torrado. Todo produto torrado, ele acumula benzopireno. E o benzopireno é um composto que aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer, inclusive o câncer de pulmão, né? Então, Hum. interessante que alguma pessoa que fica tomando aí muito café, mas não fuma, pode ter câncer de pulmão. Aí vai falar, mas eu nunca fumei, né? Mas tem esse composto tóxico, né? E ele é muito encontrado, esse composto, em todos os produtos torrados, né? E até mesmo no churrasco, né? Tem bastante benzopireno. Vamos lá, então, agora para o último. Deixei por último esse, hein? Uhum. Quem será? Chocolate. Ai, de vez em quando. Tá. De vez em quando é Não melhor do que todos diariamente, os mas dias. posso comer todos os dias? Não, eu falei de vez em quando é melhor do que todos os dias, Ah, né? tá, certo. De vez em quando, raramente eu como chocolate, muito raro. Tá, bom, tudo bem. Muito raro. Mas assim, é um produtinho também terrível para essa questão da hipertensão, muito concentrado em estimulantes. E sabe uma coisa que é interessante? Eu deixei o chocolate por último só para dar essa dica também. Tem muita gente que diz assim: ah, mas eu não como chocolate ao leite, eu como chocolate 70% cacau. Bom, se 70% cacau tem mais estimulante do que teria no chocolate ao leite.
Nenhum dos dois é bom. Quando você pega o ao leite, ele tem mais gordura, gordura hidrogenada, gordura saturada, que vai gerar o aumento de Ah, colesterol. deixa eu lhe Aí o falar, outro, hum, eu comprei a pasta de amendoim e nessa pasta de amendoim contém cacau, uhum. que eu estou utilizando, comendo É, no pão. não deveria, Tá não certo, já deveria sei, já não conter compro mais. cacau. Na próxima você compra diferente, compra sem o cacau. Certo. Então, tá vendo? Está embutido em alguns alimentos, né, o cacau. E aí, no caso, tem o estimulante. Então, assim, esse aspecto também é importante, porque ali você vai ter o estimulante, e esse estimulante dos 70% cacau gera um aumento da pressão e gera vício. O chocolate ao leite tem menos cacau, mas aí tem a gordura que gera aumento de colesterol. Ou seja, chocolate nenhum deles é bom, né? Uhum. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas tem catequinas, tem flavonoides e não sei o quê. Tem. Mas eu tenho tantos outros alimentos que também têm isso e não geram nenhum tipo de efeito colateral. Então vamos focar naquilo que é bom, né? Não naquilo que é ruim. Eu vou usar um alimento que tem coisas boas e ruins, ou vou preferir um que só tem coisas boas? Vou usar como exemplo aqui para a gente fechar essa conversa, né? Por exemplo, quem tem mais resveratrol? O que é esse resveratrol? Resveratrol é um composto presente, né, em alguns produtos e ele serve como um protetor cardíaco. Serve como protetor cardíaco. Então, quem tem mais resveratrol? O suco de uva ou o vinho? O vinho? O vinho tem mais resveratrol. Algumas pessoas, na tentativa de defender o suco de uva, dizem: o suco de uva tem mais resveratrol. Mentira. O vinho tem mais resveratrol. Mas olha só, digamos que eu tenha isso aqui de resveratrol no vinho e isso aqui de resveratrol no suco de uva. Então, o vinho é melhor para o coração do que o suco de uva? Claro que não. O vinho tem mais resveratrol? Tem. Mas por que ele não é melhor do que o suco de uva para o coração? Porque ele tem álcool. E o álcool, Uhum. assim que a pessoa bebeu o vinho, ele atravessa a barreira do intestino sem pedir permissão e gera alteração da pressão sanguínea. Poxa, se está gerando uma alteração da pressão sanguínea, já é uma condição de um problema cardíaco. Então, como é que eu posso dizer que uma coisa que tem algo de bom, mas tem uma outra coisa tão ruim que é o álcool, pode ser bom para o coração? Então veja como que a gente é hipócrita às vezes, né? De ficar aí falando, o vinho é bom para o coração. Que bom, caramba, não tem nada de Uhum. bom no vinho para o coração, não. Tem o resveratrol, mas tem o álcool. Então o suco de uva, mesmo tendo menos, ele é melhor para o coração do que o próprio vinho, porque ele tem pouco do que faz bem, mas não tem nada do que faz mal. O vinho tem muito Doutor, do que faz bem, mas tem muito do que faz mal, doutor, só uma pergunta. certo? Já aconteceu 3 vezes que a minha pressão, às vezes, vai para 21. E aí me dá uma suadeira, me dá assim tipo um desmaio, uma suadeira e imediatamente me dá uma diarreia. Algumas pessoas já me falaram que foi o começo de um infarto. Isso é verdade ou... Pode até ser, mas isso daí você sentia também uma dor no peito localizada mais do lado esquerdo? Isso, a última vez que me deu uma dor tremenda nos peitos, um Uhum, ardume muito grande, aí eu comecei a suar e quase que apaguei. Aí a minha filha correu, um ventilador em cima de mim, aí certo. aquilo foi passando e imediatamente veio a diarreia. Você sentiu também um pouquinho de formigamento nos braços, principalmente no braço esquerdo? Não, formigamento nunca senti. Tá, ok. Bom, os indícios são realmente de um princípio aí, não existe um princípio, na verdade, existe um infarto, né? Com graus diferentes, um infarto de pequena proporção, média ou grande proporção. Mas isso daí é sintomas de infarto. Então, assim, Já me deu 3 vezes. cuidado. A primeira vez que me deu, eu tive o tipo de um desmaio, depois vomitei bastante, vomitei muito. Aí melhorou, passou. Já a segunda, já as 2 vezes que me deram, eu não tive vômito, mas tive diarreia.
Sim, mas nas 3 vezes sentia essa dor no peito, como se fosse um aperto, Não, uma não. sensação de Foi a angústia ou última não? vez da que me deu agora que eu senti a dor no peito. As outras duas vezes nunca doeu nada. Só Então, as sentia outras mesmo duas aquela coisa ruim, vezes, aquela suadeira. então, as outras 2 vezes não foi. Essa última tem característica realmente de infarto. Por quê? As outras pode ter sido um efeito colateral no cérebro do aumento da pressão sanguínea. Quando gera vômito, Hum, principalmente, tem uma relação direta com o aumento da pressão. Não que seja um infarto, mas essa última tem uma característica enorme de infarto, né? Se você for fazer alguns exames, talvez descubra lá que você já infartou. Então isso é certo. preocupante. Porque cada vez que você infarta, você tem uma região do coração que é comprometida. E o incrível é que quanto mais velho a gente é, maior é a chance de sobreviver a um infarto. Incrível, né? Porque aí você vai gerando mais vascularização sanguínea, você vai aumentando o número de vasos sanguíneos no coração, que eles vão se dividindo. Então, a área comprometida geralmente acaba sendo muito menor num idoso do que num adulto jovem. O adulto jovem teve infarto, vai morrer. É raríssimo o caso de alguém com menos de 30 anos que teve um infarto e sobreviveu. Agora, idosos têm. Tem uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, que ele entrou para o livro dos recordes, para o Guinness. Ele já teve 7 infartos, né? E não Nossa, morreu, né? 7 infartos. Mas eu acho que ele não está com vontade de continuar, né, aumentando o recorde dele para 8, 9, não. Eu Deus acho que já livre. está bom, né? Nesse nível mesmo. Então, assim, ó, vamos focar nesses aspectos de mudança de estilo de vida. Redução de peso, carga de atividade física pela manhã, caminhada à noite, né? Uma Tabata workout para tentar aumentar aí o seu gasto calórico e também cansar o organismo para ter uma boa noite de sono, focar no sono e continuar melhorando o padrão de alimentação a cada dia, tá bom? Esse daí são Certo. as recomendações que eu tenho para você hoje. Depois a gente conversa Tá sobre bom. os outros exames. Por quê? Certo. Hipertensão é uma coisa que precisa ser cuidado. Por quê? Num pico hipertensório desse, você pode ter um infarto e já era. Então não adianta a gente ficar buscando regularizar outras questões no exame se nós não vamos estar vivos para isso, né? Então vamos nos Certo. manter vivos, controlando a pressão, que é o objetivo principal, né? Depois a Tá gente conversa certo. sobre os exames e vê o que a gente tem que ajustar no padrão de alimentação caso haja alguma alteração. Tá bom, Lindalva? Tá bom. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Vou seguir aí seus conselhos e É suas um prazer, orientações. sim. Legal. Nos vemos no domingo, né, no nosso próximo encontro lá do Transformação. Que horário que é a sua Se turma? Deus quiser. A sua turma em que horário no domingo? É, de manhã, eu acho que 7 horas, 8 horas. Ah, 8. É o das 8 às 10. Ok. É que são três Isso. no domingo, né? Uma das 8 às Ah, 10, a tá. outra das 2 às 4 da tarde, a outra das 5 às 7, né? São 3 turmas que eu faço no domingo dos alunos do Transformação. Então nos vemos domingo, Nossa, 8 horas da esse manhã. é o seu, esse é o seu lazer no domingo, né? Meu lazer no domingo é servir. É isso aí. Tá certo. Mas ossos do ofício, como dizem. Mas é sempre um Tá prazer certo. poder fazer essas reuniões e ajudar. E eu tenho visto já bastante gente relatando grandes melhoras já desde que quando começou a transformação. Já estamos indo para 4 semanas, né, que as pessoas começaram o curso. Então já dá para ter alguns resultados bem bacanas aí. E tem gente lá que já emagreceu uma boa quantidade de peso, né? Então, assim, é legal Verdade. ver isso daí. Ó. A Lúcia está falando que a turma dela é das 17. Pessoal, então, um ótimo dia para todos vocês. Lindalva, muito obrigado por ter compartilhado essas informações. Um ótimo dia também. E desejo melhoras aí com relação a esse controle da pressão, tá bom? Um Tá, grande obrigada, abraço doutor. para Que Deus todos lhe abençoe. vocês. Amém. Um grande abraço a todos. Nos vemos. Tchau, tchau, Tá. pessoal. Até mais.